Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021. Vocês acreditam que a Rússia sente-se ameaçada pela Ucrânia? Não dá vontade de dar risada, isso é uma piada ou é uma coisa séria? Vejam bem, a Rússia considerou como uma ameaça direta a declaração da Ucrânia de pretender recuperar a Península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Eu vou detalhar esses artigos, colocando as posições de todas as partes, para que vocês entendam melhor. É muito importante face os acontecimentos que ocorrem atualmente na fronteira Ucrânia-Russa. Convido-os a inscreverem-se no canal, a fortalecerem o canal. Aqui vocês vão ver sempre assuntos, matérias inéditas. Convido-os também a darem seu like e a compartilharem com suas redes sociais. Disse o Dmitry Peskov, que é o representante do presidente Volodymyr Putin, ele é o porta-voz do Volodymyr Putin, disse ele numa conferência de imprensa em Moscou: vemos isso como uma ameaça direta à Rússia. Ou seja, qual é o que ele vê como uma ameaça à Rússia? Numa intervenção no parlamento ucraniano na quarta-feira, Zelensky, que é o presidente legítimo da Ucrânia, ele disse: libertação da Crimeia era um objetivo e uma filosofia nacionais. Ele tem direito a isso porque, de fato, a Ucrânia, a Crimeia e Donbass são da Ucrânia e foi tomado imoralmente e ilegitimamente pela Rússia. Há quase 8 anos que arrebentou a guerra em Donbass, a Rússia anexou a Crimeia, disse Zelensky, que apelou para não haver medo de discutir o conflito com Moscou. Salientou também que os ucranianos sabem quais os países europeus que apoiam a Ucrânia e quais os que apenas fingem apoiar o país e a sua independência. Esse tipo de formulação indica que o regime de Kiev, o Kiev em ucraniano, pretende utilizar todo e qualquer meio disponível, incluindo os que envolvem força, para invadir uma região russa. É exatamente assim que nos sentimos inclinados a perceber isso, disse para a agência TASS o Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Putin, ou seja, ele é a voz do presidente Putin. Denunciando a retórica agressiva das autoridades ucranianas, o porta-voz disse também que Moscou está em uma operação militar de Kiev no leste da Ucrânia. Bom, quem invadiu a Ucrânia é a Rússia, sob ordens de Putin, né? Quem invadiu a Crimeia, quem invadiu o Donbass, na verdade, foram os russos. E eu diria hoje, e ele que concentrou as tropas inicialmente, em torno de um mês atrás, que as tropas russas voltaram para a fronteira da Ucrânia novamente. Umas poucas pessoas dentro do círculo íntimo de Putin sabem o que o presidente russo está fazendo de fato, o que ele pretende fazer. Analistas dizem que esta pode ser outra tentativa de ganhar influência sobre a Ucrânia. Mas no ponto de vista não só meu, mas dos analistas internacionais, existe uma guerra calculada que está longe de ser impossível. O ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o melhor secretário de Estado, Antony Blinken, na última quarta-feira, na Suécia, em uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, uma organização de segurança internacional organizada, manifestou-se sobre o tema Rússia e Ucrânia, dizendo: não sabemos se o presidente Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia, porém nós sabemos que ele coloca a habilidade de fazer isso em curto espaço de tempo se ele decidir fazê-lo, porque as suas tropas já estão, no meu ponto de vista, e os americanos sabem isso, preparadas e bem armadas na fronteira com a Ucrânia. Eram 90 mil homens, agora esse número subiu para 115 mil homens. Ele acrescentou que acreditava ser possível que os presidentes Biden e Putin falem novamente em um futuro próximo. E também, durante na mesma semana, que eu já comentei, já fiz um vídeo específico sobre isso, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, advertiu que a Rússia pagaria um alto preço se invadisse a Ucrânia. Como já analisamos esse fato do Jens Stoltenberg em vídeo específico, eu não vou ter detalhes sobre isso, não vou fazer uma análise sobre isso. Blinken se encontrou também com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na quinta-feira, durante a reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em Estocolmo, e também com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que estava presente, o Dmytro Kuleba.
Eu quero aqui voltar nessa análise um artigo que o presidente Putin escreveu no mês de julho e publicou no site do Kremlin e foi, vamos dizer assim, replicado pelos principais jornais russos e também pelos principais jornais da Europa e dos Estados Unidos. A conexão da Rússia com a Ucrânia tem a ver tanto com o sentimento nacionalista como com a estratégia, né? E o Putin analisou dentro disso. Em julho, nesse artigo de Putin, um artigo que tinha 5.000 palavras, tem 5.000 palavras, o debate na Ucrânia faz parte da Rússia histórica, diz ele. De que os dois países eram essencialmente o mesmo espaço histórico e espiritual. Ele só se esquece que a Ucrânia veio antes, a Ucrânia comandava de Kiev, como eu já analisei em outros vídeos, não vou analisar agora, e enquanto Kiev, né, Kiev tem mais de 1.500 anos, Moscou tinha apenas 800 anos, que a Rússia foi fundada a partir de que foi fundado Moscou. O colapso da União Soviética, da qual a Ucrânia fazia parte, segundo Putin, veja só, foi a maior catástrofe geopolítica do século. As autoridades russas, no entanto, negam que estejam planejando uma invasão, dizendo que as tropas são enviadas para exercícios militares. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que anteriormente criticou a OTAN por conduzir exercícios militares no vizinho Mar Negro, acusou a Ucrânia na quarta-feira de enviar 125.000 soldados para a região de fronteira. Com razão, porque há mais de um mês que a tropa russa está lá e eles estão, na realidade, lá para defender a fronteira ucraniana. Essa vez, como aconteceu em 2014, a Ucrânia não será pega desprevenida. Não se trata mais apenas da entrada da Ucrânia na OTAN, disse Vladimir Frolov, que é um analista político. Eu achei interessante isso que ele falou, né? Ele disse que a Rússia está tentando impedir a Ucrânia, esse Frolov falou, de se tornar um porta-aviões da OTAN. Na realidade, o Putin não quer ver tropas da OTAN na região da Ucrânia. Agora, o Biden contrapôs isso numa declaração ontem. O Biden falou no sábado, agora disse o seguinte, que não aceita as linhas vermelhas que Putin tanto fala, e que fará de tudo para ajudar a Ucrânia em caso de invasão. O título do vídeo não poderia ser verdadeiro, claro, porque a Ucrânia nunca ameaçou ninguém, a Ucrânia nunca invadiu ninguém. E a Rússia, dentro da sua tradição de mentir, de enganar, de ludibriar, está enganando, e ela mesma disse, o secretário do Putin disse que a Rússia sente-se ameaçada. Oh, grande país da Eurásia, Rússia é ameaçada? O único país que tem condições de ameaçar a Rússia são os Estados Unidos. E a China teria, mas a China não é inimigo da Rússia. Os Estados Unidos são inimigos da Rússia. Nem a Europa teria condições hoje de ameaçar a Rússia. O poderio militar, o maior é dos Estados Unidos e o segundo é o da Rússia. São os dois países que têm o maior número de armas nucleares. Então é uma grande besteira, todas essas declarações que eu mostrei para você, mas isso aconteceram agora nesta semana. Então são coisas muito importantes. E os Estados Unidos da América, que é uma crítica muito séria e profunda a eles, têm sido muito lenientes desde a invasão em 2014. Todo mundo foi pego de surpresa, inclusive os Estados Unidos. Mas o presidente na época, que era Obama, não estava muito preocupado com isso. Eles estavam, não sou racista, acho que ele é um cara bacana, mas não é um bom presidente, não entende geopolítica. Eles ficaram contando os louros da vitória dele e não fizeram nada. Gradativamente depois começaram a demandar armamentos, mas não se envolveram quando deveriam ter se envolvido. Se quando aconteceu a invasão da Crimeia, ele já mandasse simbolicamente 2 destroyers para o Mar Negro, com certeza Donbass eles iriam pensar antes de chegar. Ou mandasse uma divisão do exército americano para dentro da Ucrânia, desembarcar na Ucrânia, eles não iriam desembarcar em Donbass, mesmo porque os voluntários que estavam lutando contra os russos que invadiram estavam levando uma certa vantagem. Depois acredito que houve uma traição, que quando precisavam de fogo de artilharia, esse fogo não veio. Eu acho que houve. Mas não tenho provas, tem que ver um estudo mais profundo para garantir que isso existiu mais. E vejam bem, tem mais 2 declarações que eu quero citar aqui para vocês. A representante do ministro de Relações Exteriores da Rússia, chamada Maria Zakharova, ela disse que porque a Ucrânia mandou tropas para a fronteira por causa da agitação dos russos lá.
Ele hoje tem 125 mil homens a mais na fronteira da Ucrânia, com equipamento pesado, foguetes, tanques, etc, etc, obuses, né? Estão lá na fronteira, 125 mil homens, caso a Rússia resolva invadir, para parar a Rússia. Bom, ela diz o seguinte, essa Maria Zakharova, disse que a Ucrânia viola os acordos de Minsk, ao concentrar número tão grande de força militar e equipamento pesado. Mas olha, são caras de pau, né? Eles estão violando cessar-fogo acertados em Minsk, cessar-fogos acertados em Paris, no grupo da Normandia, né? Diuturnamente, tem assassinado nesse cessar-fogos, disse assassinato, porque eles violam soldados ucranianos, destruindo equipamentos, casas de civis, e ela diz que a Ucrânia viola. Quando eles colocaram agora, primeiramente, 90 mil homens, já tinham feito isso no início do ano também, 100 mil homens, e agora desses 90 mil que estão lá, subiram para 115 mil homens, né? E tem uma informação também aqui do Nikolai Patrushev, que é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Diz ele que ele disse que ligou para Washington, falou com Washington, informou que a Rússia não pretende invadir a Ucrânia. É mais um desses porta-vozes aí do Kremlin, que não resolve nada, não faz nada. Então, na realidade, é isso. A Rússia está agitando. Talvez ela queira obter alguma vantagem, alguma negociação, sem dúvida. Acho que isso é bem possível. Mas ela quer, na realidade, o principal recado que ela está dando é o seguinte, a Crimeia não volta mais. E o Donbás eu acho que talvez volte, mas não vai voltar na paz e no amor, na minha opinião também. Por que eu acho que? Porque o Donbás ainda não foi anexado, mas poderá ser. Poderá ser, eles poderão querer invadir mais a Ucrânia, mais para dentro, e fazer a mesma situação que em Donbás. O primeiro ponto estratégico deles é o porto de Mariupol, no Mar Azov, e o porto de Odessa, né? E, quem sabe, até a cidade de Kharkiv, o Dnipropetrovsk, ou seja, que são áreas industriais muito importantes na Ucrânia, e para eles esse potencial industrial é grande, assim como é Donetsk, né? Donetsk, guardadas as devidas proporções, ele é o que São Paulo é para o Brasil, né? Então todas as minas de aço, todas as usinas de aço que fabricavam aço, desde para tanque, para avião, para foguete, soviéticos inclusive, russos inclusive, estão lá, né? Estão lá naquela região lá. Então eles foram lá, depenaram, depredaram, encamparam aquelas usinas, e o que eles fizeram? Deram para os oligarcas amigos do Putin, amigos do Tsar Putin, que não é democrático, foi eleito prendendo todo mundo agora, todo o partido dele, e ele na realidade governa assim, é um regime, na realidade, um misto de comunismo antigo, de faz de conta, que é de uma democracia, mas na realidade é um regime nazi-fascista, onde ele tem os trabalhadores e os empregados dentro do mesmo partido, dentro do mesmo balaio, né? Este é o Vladimir Putin, esta é a Rússia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo quem não gostou, os pró-russos, né? Mas é uma visão minha, e essa visão é baseada em história e em fatos, né? Não é uma visão baseada em achismo, em disque-disque. É de fato o que está acontecendo, é o que aconteceu e o que está acontecendo naquela região do mundo. Obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo. Por favor, inscrevam-se no canal. Esse é um convite sério para que esse canal, de uma maneira séria, continue fazendo matérias inéditas para vocês, com análises muito pontuais sobre o que acontece hoje, que vocês não veem na mídia tradicional aí, em geral, e poucos canais, talvez, ou quase nenhum canal, entre na profundidade que nós entramos na análise do que nós veiculamos aqui nesse canal. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.